Pedrosa e o Ryan? Tô com medo de não dar tempo, já vou direto. Vamos lá. O Ryan, ele foi convocado para a seleção sub-20, é um jogador essencial, titular, inclusive, da seleção sub-20. O Vasco gostaria muito que ele tivesse permanecido aqui para ele fazer um período de treinamentos com o Vasco da Gama até a partida contra o São Paulo. Mas, lembrando, é muito importante a gente ressaltar que data FIFA é obrigatório. Não tem como o clube, não vou liberar. Não tem essa. Ou você entra num acordo com a federação, ou você libera o jogador. E nesse caso, para o Vasco da Gama, perder o Ryan é ruim porque ele é uma peça crucial do Fernando Diniz. Mas ele vai ter 3 amistosos lá, um hoje contra a Islândia, o outro contra a Coreia do Sul e contra a Arábia Saudita, e o Vasco montou uma logística especial, com voo fretado e tudo mais, para ter o Ryan aqui no dia 11, treinando no dia 11 e tendo a oportunidade de jogar contra o São Paulo no Morumbi no dia 12. Então, apesar do Ryan não estar treinando com o Vasco nesses dias, ele vai poder atuar contra o São Paulo no Morumbi na próxima partida. E bom, Pedrosa, ter essa logística para ele, né? Sim. Ele é a peça hoje, ele é o grande personagem do jogo do Fernando Diniz. Assim, a gente tem outras peças importantes, que é muito coletivo o jogo dele, mas ele é o cara que mais aproveitou, vamos dizer, essa era Diniz. É o que mais cresceu. É o que mais cresceu, essa é a palavra. Sem o que dúvida. mais cresceu. É o que mais cresceu e, pra mim, é um jogador que, a cada momento, a cada jogo que passa, ele vai se tornando um atleta com mais confiança. Porque futebol, eu sempre falei isso aqui, talento o Ryan sempre teve. O que faltava, às vezes, era uma chacoalhada mesmo. Sim. De, cara, acorda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que evoluir sem a bola. E ele tem evoluído a cada momento. E sobre a folga, eu até assisti uma entrevista do Luiz Henrique falando sobre isso. As pessoas, às vezes, confundem. O cara vai folgar depois de uma derrota. Luiz Henrique do PSG? Luiz Henrique do PSG, o técnico. Treinador. O cara vai folgar 2 dias, 3 dias. Gente, a folga é essencial para aquele atleta se recupere mentalmente. Sair daquele ambiente que muitas vezes está carregado, que muitas vezes é de pressão, para aquele cara ficar com a família, dar uma viajada, espairecer, isso também faz parte do trabalho, também faz parte da saúde mental do atleta. Então, tem muita gente que reclama de folga. Folga é importante, tão importante quanto o treino. Muito. Você tem que pensar aí do outro lado da tela o seguinte: o futebol é a sua grande paixão, né? O seu hobby. Mas para esses caras aqui é o trabalho deles. Perfeito. Imagina aí o teu chefe, a tua chefe, não te dá nem um dia de folga, nenhumzinho, nunca. Você passar domingo a domingo trabalhando, que é quase o que esses caras têm feito com esse calendário. Tem uma folguinha ou outra depois de jogo e tal, mas é complicado. Aí você ter uma folga um pouco mais extensa, o que a gente pode chamar aí pro Vasco de intertemporada, né, Vene, que é o que vai acontecer, é interessante demais, muito para você recarregar as energias e a mente também, né? Eu recentemente vi uma série sobre o tenista Carlos Alcaraz, na Netflix, inclusive muito boa. Você não precisa gostar de tênis ou do Alcaraz. E tem um episódio que acontece justamente isso. Ele vira pro staff dele, pros treinadores e fala: eu vou para Ibiza curtir 2 dias de festa. Mas como assim? Daqui a uma semana você tem um campeonato super importante, Roland Garros. É muito importante, eu vou para Ibiza, eu preciso desses 2 dias porque eu estou surtando. Ele foi para Ibiza, curtiu 2 dias de festa e foi campeão no campeonato. Por quê? Ele estava mais leve na concepção dele. Sons do grupo 777, o povo fala 777, irão a leilão nesta sexta. Eu gosto dessa música. Alex. Todas as participações societárias estarão no leilão, incluindo quem? Quem que a 777 tem? O Vasco. Mas o homem tá tranquilo. Então, André, quando ele tá com essa carinha assim, que não tá com a... Ele tem uma veia que pula aqui na lateral esquerda. Quando ele tá tranquilo assim, é que ele tem alguma informação pra passar pro povo não ficar nervoso. Cara. O leilão é o quê? Agora eu vou vender o Vasco. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso pode acontecer, Lucas Pedrosa? Não. Por quê? Explica. O Vasco está sob uma liminar na justiça, inclusive essa liminar novamente foi julgada, e nesse julgamento ficou claro que a 777 foi uma empresa incapaz de conseguir gerar o Vasco, inclusive gerando várias dívidas para o clube nesse momento. Então o associativo, na figura do presidente Pedrinho, assumiu por meio dessa liminar, e um novo julgamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777, ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%. Mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, hein, 31%. Pedrosa? Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar,
o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. Pedrosa, explica pro povo que eu ainda vejo muito assim, ó. O que o Pedrinho fez foi lá e tirou a 777 o Vasco da 777, tinha que ter deixado, ia ter um outro aporte. Eu escuto ainda umas pessoas falarem isso. Por que o Pedrinho fez isso? Explica para esse povo o que ia acontecer com o Vasco hoje se isso não tivesse sido feito. Se deixa, o clube acaba. É mais ou menos isso, porque o Vasco teria que arcar com as contas, e as contas não paravam de chegar, o buraco dentro do clube já estava grande, e aí a gente vai esperar o aporte. Só que esse aporte não aconteceria, porque a 777 se desfarelou. Essa que é a verdade. Tanto é que a gente está vendo aí, as ações dos outros clubes da 777 vão ser leiloados. Quando um produto, ou uma casa, ou um carro é leiloado, significa que o quê? Que o comprador não tem mais condições de manter aquilo ali. Sim. Então, isso está muito claro que é o que está acontecendo. Vale lembrar que tem uma briga também com a ECAP, que é uma empresa que briga com a Lenderhall, porque a ECAP, que é a dona da 777 hoje, recebeu o dinheiro emprestado da Lenderhall, que é um fundo inglês, e essa briga acontece na justiça americana. Então, o Vasco, além dessa briga lá na justiça americana que causa uma instabilidade, o Vasco tem aqui a proteção das leis brasileiras. Então, o movimento do Pedrinho, quando ele assume o Vasco, é de salvar o Vasco naquele momento. Salvar o Vasco e manter o Vasco sendo um clube de futebol que paga suas contas em dia, que tem um sistema financeiro pelo menos organizado. Tanto é que ele entra em recuperação judicial para justamente o Vasco da Gama conseguir manter as suas contas em dia. Tem um congelamento de algumas dívidas, de penhoras e tudo mais, para que as dívidas do Vasco da Gama, que giram aí em torno de 1,4 bilhão de reais, possam ser pagas de forma escalonada nos próximos 10 anos e o Vasco consiga ter um respiro financeiro também. Só que é muito importante a gente citar aqui que o Pedrinho fez foi importante, só ajudou o Vasco e tudo mais, mas que ele não pode sentar nessa situação. Eu acho que ele tem que buscar e continuar buscando investidores para o Vasco da Gama. Isso está acontecendo? O Vasco da Gama fechou com uma empresa que é especializada nessa consultoria para buscar novos investidores. Então, assim, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Não sei qual modelo, se vai ser o modelo John Textor, se vai ser o modelo Grupo City, se vai ser o modelo com fundo de investidor, mas o Vasco precisa de dinheiro novo. Se o Vasco não tiver dinheiro novo, esse clube, como o balanço do ano passado mostrou bem, vai ter muita dificuldade operacional. E a eleição do Pedrinho, do Vasco, uma possível reeleição, é só no final do ano que vem. Então, se ele não conseguir fazer esse processo até metade do ano que vem, pelo menos para ter um fundo investidor e que possa colocar dinheiro novo no Vasco, que o Vasco possa se estruturar, vai ser muito complicado para ele conseguir se reeleger. Família vascaína, eu vou falar uma coisa para vocês. Que crime é esse dentro do Vasco da Gama? Sabe, a 777 entrando em leilão, Pedrinho indo atrás de investidores. O Vasco tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Não dá mais. Não dá mais. Não tem mais clima de ver um clube gigante igual o Vasco, sabe, sofrendo, o torcedor sofrendo, ninguém aguenta mais. O Vasco precisa de um cara que chegue, compra o clube e esse cara consiga, né, elevar o nível de competitividade do Vasco da Gama. O Vasco tem que sempre ser gigante. Essa que é a verdade. O que vocês acham sobre tudo isso que está acontecendo, né, com o Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. E agora falando, é claro, sobre Mercadão da Bola, o Vasco tem interesse nesse rapaz que vocês estão vendo aí, né, no jovem Javier Ruiz. Assim, ele é considerado na Argentina um atleta com muito potencial. É claro que o Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial, né? Não fez nenhuma proposta, né? Está sondando a situação do jogador, mas o Vasco vai ter que analisar muito bem o mercado, né? E ver os jogadores que se encaixam, né, que se adequam na folha salarial do clube. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse atleta com a camisa do Vasco da Gama. Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Família vascaína, eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!